Aqui, política ganha voz. As notícias são explicadas e as instituições desvendadas. Com voz pública, aqui a política ganha voz. As notícias são explicadas e as instituições desvendadas. Segue daí, Haddad. Nós estamos fazendo a reforma tributária mais ambiciosa e progressista da história do Brasil. Nós fizemos a reforma do Imposto sobre Consumo, prevendo que as pessoas que estão no Cade Único recebem na conta, instantaneamente, via cashback, né, que é o dinheiro de volta, o que elas pagaram de imposto, sobre vários produtos. Nós estamos fazendo uma reforma tributária absolutamente digital e transparente. Todo mundo paga, mas paga menos. Ou seja, você mantém a arrecadação, mas distribuindo o ônus por mais pessoas. De maneira que os privilegiados hoje que não pagam impostos vão pagar para que quem paga, que é o trabalhador, pague menos. Hoje quem paga imposto no Brasil é a população de mais baixa renda. Ou sobre consumo, ou descontado o imposto de renda na fonte. Esse é que sustenta o Estado. Nós estamos querendo inverter um pouco com as resistências conhecidas, fazendo com que quem não paga passe a pagar, de maneira a equilibrar um pouco o jogo, que é muito desfavorável para a população de baixa renda. Então, às vezes, quando eu vejo comentários, qual é a do governo Lula? A do governo Lula é a mesma, de sempre. É equilibrar o jogo a favor de quem não teve oportunidade, de quem ainda não conseguiu respirar. Eu, quando fui ministro da Educação, e nós fizemos a maior expansão das vagas universitárias gratuitas do país, mediante FIES, ProUni e ReUni, a expansão das federais, dos institutos federais, era para que o filho do trabalhador pudesse chegar na faculdade. Né? A população negra que ficou alijada do processo educacional pudesse chegar à universidade, pudesse ser médico, doutor, engenheiro, enfermeiro, professor. Então é a mesma coisa aqui, porque aquilo ali foi uma reforma tributária. O desafio não vai ser isentar. O desafio vai ser compensar com quem não paga. E aí nós vamos ter que chegar no E aí a artilharia vem pesada contra o governo e contra a Câmara. E pedir assim, você que não está pagando nada, contra o trabalhador que está pagando 27% de imposto, vamos equilibrar esse jogo, você vai pagar um pouco para ele pagar menos. Para que tem Estado, para que tem Partido dos Trabalhadores, para que tem... É para buscar... E assim, vamos para os dados. Vamos verificar como é que é a distribuição de renda no Brasil. Vamos verificar quem é que está pagando imposto no Brasil. E você vai ver que quem está pagando é a população trabalhadora, o seletista, o funcionário público, pelo menos os funcionários públicos, né, professores, enfermeiros e tal, né, que tem desconto na folha. Não tem que fugir, não tem como sonegar. Então, por que buscar justiça virou um pecado no país mais injusto, um dos mais injustos do mundo, em termos de distribuição de renda? Quer dizer, buscar a justiça com equilíbrio fiscal, vamos reequilibrar. Fundo público, quem é que vai contribuir com o fundo público? Vamos fazer uma coisa mais proporcional, né? Então, eu fico um pouco perplexo de ver que às vezes quem grita mais no Brasil é quem tem mais e quem menos contribui. E às vezes a pessoa humilde que já está contribuindo, essa não grita e acaba não fazendo valer os seus direitos. Eu penso que o grande trunfo do terceiro mandato do presidente Lula é que ele está promovendo a maior reforma tributária da história do Brasil e buscando justiça tributária. Porque as outras reformas que eu estudei, tanto a do governo militar, né, da ditadura militar, quanto da estabilização da moeda do real, aumentou a carga tributária sem se preocupar com a justiça tributária. Essa aqui, ao contrário, nós não estamos preocupados em aumentar a arrecadação, porque o princípio é manter o equilíbrio, mas fazendo mais justiça tributária. Então é da água pro vinho. Perfeito. Bem, a reforma tributária sempre foi um tabu, né? E a gente tem essa... Primeiro que foi criada uma mentira ao povo brasileiro que nós pagamos muitos impostos, né? Não.
Como bem disse o ministro, quem paga muita tributação no Brasil é o pobre, né? Não tem nós. Não tem o Brasil é o país que mais paga impostos no planeta Terra, não. Quem mais paga imposto aqui no Brasil são os que menos recebem. Quanto menor a renda do cidadão, mais tributação ele paga. Um cidadão, por exemplo, que recebe um Bolsa Família, está no topo dos cidadãos que pagam tributação. Isso realmente é um absurdo. Realmente, 50% que esse cara ganha voltar para o Estado em forma de tributação não tem o menor sentido. E nesse sentido, a criação do cashback é algo muito salutar para resolver esse problema. Devolver a tributação que o miserável e os mais pobres pagam é uma questão de justiça social realmente. E como disse o ministro, a gente não tem a discricionalidade de não pagar tributação. Seja o desconto em folha, na fonte, seja no consumo. Enquanto a gente tem uma classe média e uma classe alta no Brasil, que além de poderem sonegar à vontade, porque sonegação no Brasil não é crime, ao contrário dos Estados Unidos da América, por exemplo, que colocou Al Capone na cadeia, o governo norte-americano nunca conseguiu comprovar que Al Capone era um contrabandista de álcool, mas conseguiu comprovar que ele sonegava o imposto. Aqui no Brasil é tranquilo. Aqui no Brasil você pode cometer todo tipo de crime contra a ordem tributária e a única pena é você ir lá e ressarcir o que você deu de prejuízo ao Estado, pagar uma multazinha, tá tudo ok. Então esse é outro ponto também que seria muito importante, a criminalização da sonegação de uma maneira mais robusta. Mas aí a gente cai nos mesmos problemas de sempre, que é o capitalista não vai permitir. Então, realmente, mexer na tributação do Brasil é muito complicado. Você tem uma cultura de que pagar impostos é ruim, de que as tributações não voltam para o povo, que é uma mentira deslavada. O que a gente tem no Brasil é um problema realmente de regressividade da tributação. E o Brasil volta, sim, muito para o seu povo. O problema é que, como quem financia o Estado é o pobre, é o miserável, é a classe média baixa e parte da classe média média, é muito pouco. E não é muito pouco no sentido de volume de dinheiro. É muito pouco no sentido social, realmente, né? Fica muito aquém do que um país do tamanho do Brasil com as riquezas que a gente possui deveria ter. Então a gente tem uma tributação extremamente regressiva e a busca pela proporcionalidade é algo que já passou da hora de ser conquistado. Porém é uma luta árdua, né? Como disse o Haddad, esse pessoal reclama de barriga cheia. Eu, por exemplo, nunca vi minha mãe chegar em casa reclamando que paga muita tributação. Minha mãe sempre foi empregada doméstica, trabalhou em linha de produção de pescados e daí por diante, sempre os piores empregos que o sistema capitalista pode oferecer. Nunca ouvi ela chegando em casa um só dia estressada, cansada, esbaforida, reclamando de tributação. Meu pai, que era um topógrafo, né, classe média, também nunca vi chegar em casa e reclamar de tributação. Agora, quando a gente fala de trabalhadores liberais como médicos, advogados, quando a gente fala da classe média alta e da classe alta, é uma reclamação sem fim, sendo que essa é a parte da população que menos paga tributação. Então é uma vergonha que acontece no Brasil, obviamente, mas está muito aquém do poder do Lula, o poder do Haddad mudar essa conjuntura. O Haddad faz o que é possível junto com o Lula e outros agentes de governo, mas para a gente ter algo mais incisivo e mais definitivo no que tange tributação, a gente precisaria de uma reforma ampla. E com relação ao que o governo fez pelo filho do trabalhador, pelo filho do preto, pela mulher, realmente é algo de muito impacto, mesmo sendo políticas que, à primeira vista, pareçam simples ou de menor vulto, né? Então, Thalita e Luane, é um caminho árduo, é um caminho espinhoso, é um caminho que vai haver muita resistência, como já está havendo. Muitas fake news, muitos ataques, mas é o caminho certo aí que o PT escolheu, e como bem disse o nosso ministro, desde sempre, o PT teve essa preocupação com a justiça social, com o filho do trabalhador, com o filho do preto, com o filho da mulher, ou seja, com o filho dos excluídos no nosso país. Nunca antes na história desse país houve justiça tributária, botando pra chuchar nesses vagabundos rentistas, latifundiários, e toda essa galera aí que acumula dinheiro pra caramba e não deixa a roda da economia girar. Fica tudo na mão deles. E nós estamos tentando dar uma equalizadinha. Sim, presidente, sim. Ai, gente, minha imitação aí, né, de Luiz Inácio, né, de Lula da Silva, you are the man. Porque é isso, né, é sobre isso. O senhor Haddad, né, o Haddadão, vem e manda o recado, né. A gente, bom, vamos lá, minha crítica para variar, né, eu vou pela esquerda, porque, obviamente,
aqueles que representam, né, aqueles que são os porta-vozes do mercado, né, do dito mercado, né, eles já vão fazer seu, entre aspas, lobby junto a deputados, etc. A maioria são hegemonia, então não é com essa galera que eu vou tentar, entre aspas, também falar, né? Quem eu vou propor o diálogo é com a esquerda. Já podemos dizer o seguinte, galera, mira na direita, mira nos representantes do capitalismo, aliás, os representantes dos acumuladores de capital, né? Então, quem estará contra esse projeto aí de tirar da galera que ganha mais dinheiro para compensar o gasto, quem está contra tem que ser o alvo de quem se diz de esquerda. Então, você não vai, assim, cobrar deputado que é a favor do projeto. Então, eu já estou até vendo ou essa esquerda radical, né, que eu cunhei os comuno-hypes, né, mas essa galera aí do webcomunismo fingindo demência, né, com todo respeito, fingindo demência e falando, porque a deputada do PSOL, ela falou que ela é a favor. Ou então eles atacando de alguma forma o Partido dos Trabalhadores, que tem governo, né, e que é quem está propondo para dizer, olha, eles estão querendo taxar quem ganha 50 mil, tinha que taxar quem ganha a partir de 15 mil. Não, isso eles não vão fazer, porque senão os comuno-hype mesmo vão cair aí no imposto de renda, porque, né, os canaizinhos, o Bolshepix dá muito dinheiro, né? Mas, de qualquer forma, acho que é isso. Assim como houve um grande silêncio, né, dessa esquerda radical, Nescau radical, né, em relação à taxa de juros, né, não fizeram barulho mesmo sobre a queda dos juros, também não fizeram muito barulho sobre algumas outras demandas, por exemplo, Brasil saindo de novo do mapa da fome, né, não houve mais, estão aí engajando a escala 6x1, como se fosse algo trazido pela Erika Hilton e que já tinha sido proposto, né, em forma de projeto de lei por um deputado do Partido dos Trabalhadores, já há 4 ou 5 anos atrás. Estamos em 2025 agora. Então, cenas dos próximos capítulos. Você que está aí ouvindo, comente. Esquerda radical vai apontar para os deputados, enfim, PL, União Brasil, progressistas, Partido Novo, Partido Novo é exagero, né? Dizendo, vocês têm que taxar os super ricos. Ou vocês acham que eles vão falar, mas o PT tinha que ter feito sei lá o quê, e deixar a direita e os representantes, né, da hegemonia, da acumulação de renda, de dinheiro, de riquezas, né, vão deixar eles dormindo em berço esplêndido. O que você acha? Thalita, eu tenho meu palpite, mas eu também vou esperar o final da gravação para deixar o palpite lá nos comentários junto com os demais. A aprovação da reforma tributária foi um dia histórico, né? A gente não tem nem como questionar isso. Praticamente a gente pode dizer que o Brasil acordou para uma nova era. Foram 40 anos de discussão. Isso, sei lá, é inconcebível. Para você ver tanto que o Brasil é tão complexo que a gente não consegue fazer uma aprovação de uma reforma tributária que era necessária para o desenvolvimento do país. Aí você pensa tanto que a nossa elite é tosca, atrasada e o nosso Congresso segue simplesmente blindado o tempo inteiro. Você quer ver a blindagem? Observa. Eu até deixei esse trechinho da fala do Demore quando ele responde ao Haddad. Ele diz assim, vai vir uma contraofensiva contra o governo e o Congresso. Como se o Congresso não fosse o defensor exatamente do sistema que está como está posto. Porque ele é capaz de aprovar. Dele pode sair diretamente o projeto e a aprovação. Chega a ser cômico, né? Esse tipo de comentário que foi feito. Porém, vou guardar meu veneno agora, porque agora é hora de felicitações, né? Porque a aprovação da reforma tributária sobre consumo, ela não é apenas uma lei, é um pacto social, é um compromisso com aqueles que há décadas sustentam o país com o suor do trabalho. Enquanto assistiam a balança pender para o lado contrário, a gente vive essa desigualdade no Brasil desde 1500. Parece que as pessoas não entendem isso. E o governo Lula escreveu com letras de ouro a palavra justiça tributária. Aí a gente tem junto com ela a reforma sobre renda. Tu imagina acordar sabendo que quem ganha até 5 mil reais está livre do peso do imposto de renda. Professor, enfermeiro, motorista, pequeno comerciante ou pequenos burgueses. A alma do Brasil, respirando aliviado. É um gesto que devolve dignidade, que amplia o prato do jantar, que permite sonhar com um curso técnico, com um remédio não parcelado, com um gás de cozinha sem medo do preço. Sabe? É você ter condição de você ganhar um salário a mais por ano só, de um tributo que não é que você vai dar, você só vai fazer o andar de cima pagar o justo. E
ainda vou falar que é assistencialismo. Não, isso não é assistencialismo, é reconhecimento. Agora, olha pro outro lado da moeda, né? Quem sempre navegou em águas de privilégio, finalmente vai pagar a conta proporcionar a sua riqueza. O 0,1% mais rico, aqueles cujos nomes figuram em paraísos fiscais, terão que encarar a realidade. O Brasil cobrará a sua parte, sabe? Paraná Papers. Não se trata de punir o sucesso, mas de equilibrar uma dívida histórica. Como diz o ministro Haddad, quem tem mais deve mais. É simples, gente. A transição da reforma tributária, ela vai ser gradual, né? Mas é vigilante. Em 24 meses, o sistema migrará do caos atual para um modelo claro, onde quem sonega não terá mais brechas. Haverá dores, sem dúvida. Vai ter muito choro, mas muito choro mesmo, porque vai ser inevitável. A tecnologia não vai dar marcha ré, as pessoas precisam internalizar isso, sabe? A gente parece que fica sempre tendo que lembrar do movimento ludista, né? Parece que a gente vive nesse eterno loop. Não, a tecnologia, gente, não vai. A tecnologia tá aí, tá avançando e ela não vai voltar atrás. Menos ludismo, mais avanços. Porque teremos ganhos? Teremos. São monumentais. Estudos apontam que 2,4 milhões de famílias sairão da pobreza só com a isenção. Hospitais e escolas receberão verbas antes engolidas por renúncias fiscais bilionárias. E o mais importante, o Brasil deixará de ser um dos países onde os pobres mais pagam imposto. A justiça tributária não é utopia, é meta, é projeto, é dever de honra, sabe? Essas duas reformas, elas não são fim. São um primeiro passo para um país que ousa equilibrar seus pratos. Aqueles que duvidam, né? Que eu sei que ainda tem hoje dúvida, por isso que eu vou deixar minha resposta para os comentários quando o podcast for publicado. Tem que se lembrar da Constituição de 88. A Constituição Cidadã mudou o jogo, sim. Ela tem muitos problemas, tem um monte de coisa regulamentar? Tem, mas ela foi um marco histórico e civilizatório. Assim como essas duas reformas, quando elas terminarem, serão também. Em 2024, a reforma tributária vai redefinir as regras. Em 2025, a gente não quer vingança, porque parece que as pessoas querem entender como se a gente estivesse querendo se vingar. Não, não é vingança, a gente quer equilíbrio. Essa é a maior revolução possível. E a maior conquista disso tudo não é tirarmos dos ricos, mas devolver aos que construíram esse país um pouco do que eles merecem. Um pouco, porque nem é tudo. E com essa pistolagem, vamos escutar a parte 6 do Haddad. Mas fazendo mais justiça tributária. Então, é da água pro vinho. Perfeito. E isso não está sendo, na minha opinião, suficientemente valorizado, nem pelo nosso campo, que deveria estar, assim, pedindo para a coisa andar. Sabe? Você tem que zelar. Eu sou favorável, é o seguinte, tem que ter programa social, tem que ter colchão de proteção, tem que ter rede de proteção, ok. Mas elas têm que estar calibradas. Eu sou absolutamente contra você... você passar em branco os ajustes que precisam ser feitos. Vou voltar à minha experiência de ministro da Educação. Cada 3 meses, nós mandávamos um relatório da frequência escolar de todas as crianças filhas do Bolsa Família. E muitas vezes, nós suspendíamos o pagamento por razões de condicionalidade para que a criança voltasse a frequentar a escola. Porque é um direito da criança a frequentar a escola. E se você está dando um apoio para as famílias, para mantê-las na escola, é natural que o Estado observe as regras do programa, porque o objetivo não é só distributivo. Tem uma série de coisas envolvidas, a questão de vacinação, né? As crianças todas numa escola estarem protegidas contra epidemias, né? Porque elas estão aglomeradas ali, são 30, 20, 25 crianças numa sala, uma professora numa sala, essa comunidade precisa ser protegida. As pessoas precisam frequentar a escola, precisam estar imunizadas. É todo um arranjo que envolve o SUS, que envolve assistência, que envolve educação, para manter bons prognósticos dos indicadores sociais. E você vê o quanto aumentou com o SUS a expectativa de vida do brasileiro. Quanto aumentou com a escola pública universal os anos de escolaridade dos brasileiros. Como é que o IDEB começou a reagir depois que foi lançado, né, que é o índice de qualidade da educação de cada escola, de cada sistema. Então nós temos que voltar a pensar sistemicamente. Quer dizer, nós não podemos abdicar do desejo de ter um Estado organizado oferecendo serviços públicos cada vez melhores. A gente sabe que, para um país de renda média, oferecer serviços de qualidade de país desenvolvido não é fácil. É uma tarefa muito difícil. Tem muito país rico que não tem SUS. E nós temos o SUS. Nós compramos a tese de que saúde pública tem que ser universal. Agora, é um desafio enorme você ir melhorando, você qualificando os serviços públicos, e, ao mesmo tempo, você abrir espaço para o desenvolvimento econômico, com programas inovadores na área do crédito, na área dos próprios tributos, que desoneramos investimento, desoneramos exportação, com a reforma tributária. Quando ela entrar em vigor, e ela já está pactuada, você vai ter um choque de produtividade na economia brasileira. Eu tenho muita confiança que isso vai acontecer.
entendeu? E com as oportunidades que se abriram para o Brasil no campo da energia, no campo do biocombustível, no campo de materiais, minerais críticos, terras raras, nós temos condição de apresentar para o mundo um padrão de desenvolvimento muito interessante. Eu acho curioso, sabe? Porque quando o Haddad fala sobre essa questão do nosso campo não ver, a gente percebe o abismo que a gente tá, né? É porque a nossa esquerda se junta com a nossa elite na subserviência, no viralatismo. Aí é o país que nunca deu certo, é o país que nunca decolou, e fica todo mundo sempre nesse discurso repetitivo, enfadonho, como se o Brasil não pudesse ir pra frente. Aí chega um governo que tenta fazer tudo isso, que tenta chamar toda a população, inclusive essa que odeia o país, porque a sensação que a gente tem é que eles odeiam o país, chama todo mundo, faz o retorno do país à 10ª economia do mundo, traz investimento, faz negociações, abre mercados, cuida de que haja uma distribuição melhor de renda, porque a gente precisa resolver a desigualdade fiscal, tributária, social, econômica, política, né? A gente não pode esquecer que a gente não é desigual só em um setor, a gente é desigual por completo. A gente tem divergências nesse Brasil inteirinho. E aí você tem o governo tentando fazer com que as coisas andam, com que essa desigualdade diminua, e a gente tem esse viralatismo que une esquerda, direita, extrema-direita, nesse atraso, querendo, parece que o país não caminha. Essa é a sensação que eu tenho. Curiosamente, combater fraude deveria também ser uma pauta da esquerda, né? Mas parece que virou uma pauta contrária só por conta da direita. Eu ainda não consegui entender qual foi a lógica de simplesmente a esquerda começar a se unir junto com a extrema-direita para dizer imposto é roubo, nós devemos deixar fraudar, porque assim, a extrema-direita defende que o rico fraude, né? A extrema-direita defende que o rico roube, que ele não pague imposto, e aí do outro lado a gente tá na extrema, na pseudo, né? Porque não é nem extrema, nem radicais, na verdade. Do outro lado dizendo, olha, porque ele é pobre, ele pode roubar. Olha, porque ele é pobre, ele pode fraudar. Olha, porque há desigualdade, então tá liberado. E a gente entra naquele problema da questão da construção social, né? Da construção política, da construção desse ser, dessa pessoa politizada, que deve entender que existe sim partidas e contrapartidas, que mesmo que a gente chegue numa revolução, a gente vai precisar continuar com certas coisas por um período de tempo. E entre essas coisas vai ter a questão da cobrança de imposto, vai ter a questão de seguir regras, leis, de que ser evitado que haja racismo, que haja misoginia, que haja desigualdade. Sei lá, às vezes eu não consigo ver essas pessoas como de esquerda. Eu tenho uma certa dificuldade de ver essas pessoas de esquerda, porque pra mim elas não defendem o que a esquerda deveria defender. É com vocês, meninas. Eu também vou falar das minhas percepções, né? Porque realmente eu não tenho muita leitura e quase nada de estudo sobre as nossas elites. Eu tenho um bom estudo aí sobre direito tributário, mas sobre elite, a gente tem um conhecimento basilar da história, né? Desde lá das capitanias hereditárias. Tem um livro aí da Elite do Atraso, esse livro eu não o li ainda e não tenho pretensão de lê-lo, né? Então vou falar da minha percepção também. Me parece que a questão não é a nossa elite ser atrasada, né? Não sei se foi isso que o livro quis dizer, porque, como eu disse, eu não li. Mas é uma questão de que a nossa elite, ela não é brasileira, né? Esse pessoal, eles tratam o Brasil como uma colônia, realmente. O que a gente chama de establishment, o que a gente chama de elite capitalista, esse pessoal tem como parâmetro, padrão, algo querido, Estados Unidos da América e Europa. Para eles, isso aqui é só uma fonte de renda, é só uma colônia mesmo. Então, por mais que algum deles vivam aqui, tenham família aqui, eles têm um olhar estritamente mercadológico, estritamente capitalista. É onde você vai ter toda essa subserviência, você vai ter toda essa não preocupação com o desenvolvimento do mercado interno brasileiro. Bem porque eles ganham com isso, né? Para eles não faz diferença se eles estão ganhando 1 bilhão mandando minério para fora ou se eles estão ganhando 1 bilhão construindo e fomentando fábricas de aço e alumínio para mandar chapa para produzir carro. Dinheiro é dinheiro. Não importa se 1 bilhão está vindo da plantação de café, da venda de gado ou da venda da nossa água, ou se está vindo de uma indústria complexa, competitiva e punjante, né? Bem porque desenvolver esse setor é desenvolver novos capitalistas, é desenvolver novas concorrências. Então, hoje em dia, nesse capitalismo financeiro, o que mais temos são as pessoas partindo para especulação pura mesmo. E essa fonte primária de renda que serve apenas para depois
tornar-se uma fonte de especulação, principalmente mediante a dívida pública, para sugar as tetas do Estado, então não faz muita diferença aonde está vindo. E como esse pessoal já tem uma cama preparada, né, já está, dinheiro não é mais problema, então não desenvolver o Brasil, não criar uma nova elite, não trazer condições de independência para o Brasil é confortável e querido, né? Com relação à sonegação, é muito bizarro realmente, né? Porque, primeiro, as pessoas que ganham mais de 50 mil quererem sonegar é realmente uma falha de senso de sociedade, senso de coletivo, né? O cara que tem uma empresa, o cara que tem uma indústria, o cara que tem uma terra, o cara que tem o seu pequeno negócio ou o seu médio negócio, o cara que lucra 1 milhão por ano ou 10 milhões por ano, esse cara não consegue entender que tem toda uma malha social, toda uma infraestrutura, toda uma cadeia de escoamento, de produção, de consumo, e até as malhas da Seguridade Social, tudo isso vai gerar uma conjuntura onde vai possibilitar esse cara ter um mercado consumidor. É muito curioso como essas pessoas que geralmente estão falando sobre economia, como Roberto Justus, né? Já deu muita entrevista falando sobre economia e sobre mercado. É engraçado e curioso como mercado consumidor nunca está na boca desse pessoal, né? Parece que é uma entidade sobrenatural que compra. Então realmente é bizarro esse pessoal não reconhecer a importância da tributação, que vai gerar toda uma infraestrutura, toda uma cadeia paralela, né, de produção e de distribuição e por fim de consumo. Quando a gente fala da sonegação do pobre, né, que foi essa palhaçada que a gente teve com o Pix, é mais bizarro ainda, né, porque a esquerda defendendo isso e a premissa de, porque o cara é pobre, ele pode sonegar, é totalmente esdrúxula pelo seguinte motivo. 90% dos pobres do Brasil não podem sonegar a tributação. A nossa tributação, ela já vem descontada no consumo, ela já vem descontada na nossa renda. Então não é justo pessoas que ganham 1 ou 2 salários não poderem sonegar e pessoas que ganham 5 mil ou 10 mil reais vendendo coxinha, como esses comédias falaram, não poder sonegar. Não tem a menor lógica. Não tem a menor lógica. Certo? E a gente estivesse falando aqui de todos os trabalhadores, todos eles, desde o que ganha salário mínimo até o que ganha 10, poder sonegar, aí sim essa argumentação teria o mínimo de lógica interna, né? Porque lógica social, lógica de esquerda, lógica de senso de coletividade de sociedade já não tem nenhuma. Então, você falar que uma pessoa que tira 5, 10 mil reais por mês vendendo coxinha, né? Que eu queria saber que coxinha é essa. As pessoas têm direito de sonegar. Enquanto a pessoa que está ganhando um salário mínimo para sustentar esposa e 3 filhos não pode sonegar, então é bizarro, né? Então, dos dois lados aí falta uma percepção de coletividade mesmo. É estranho, né? Porque eles vêm com essa demagogia barata e não reconhecem o governo do PT, que simplesmente tirou 10 milhões de trabalhadores do imposto de renda, que trouxe uma valorização do salário mínimo, que trouxe o pleno emprego novamente, trouxe a farmácia popular e trouxe o Brasil fora do mapa da fome, entre outros vários benefícios, né, da renda indireta aí. E há cálculos que indicam que a renda do trabalhador mais pobre no Brasil aumentou 40%, no que a gente chama de renda indireta, né, com as desonerações, valorização real do salário mínimo e daí por diante. Então, realmente, é uma união antipetista muito peculiar, né? Tanto é que esse pessoal da extrema esquerda, dita marxista, eles estão começando a usar as argumentações que os neoliberais sempre usaram, né? Argumentações de mercado, como, por exemplo, não adianta você reajustar salário mínimo porque esse reajuste vai ser devolvido em forma de preço à população. Então é uma argumentação esdrúxula que não tem amparo da academia, é uma argumentação neoliberal que esse pessoal está usando, porque se você sai da lógica coletivista, da lógica de uma sociedade, da lógica da esquerda, a única lógica, entre aspas, né, de várias aspas que sobra é a lógica neoliberal. Então é por isso que o discurso desse pessoal está cada dia mais parecido com o discurso neoliberal. Sim, Haddad, sim, até gente do nosso campo, né, que fica aquela máxima, né, oposição de todos os lados, aí vai a comunicação do governo, gente, que comunicação se a militância supostamente de esquerda se presta mais a fazer oposição do que a fazer de fato a reverberação do que é realizado positivamente em favor, né, da população, da galera aí que, né, realmente tem necessidade de políticas públicas e tudo mais.
essa galera fica entrando na ondinha de mídia hegemônica, então vai lá a pessoa e fala, olha, de acordo com a Folha, temos crise nos ministérios. Ah, porque fontes do governo informam que o Haddad, não sei o que é a Glenn... Ah, sabe de uma coisa? Preguiça, preguiça, preguiça. Aí a gente se pergunta, esse pessoal aí de esquerda, como eles estariam num regime de esquerda? Eu ficar fazendo oposiçãozinha besta, é isso mesmo? Porque não ia durar, né? Pedem tanto, queriam tanto, algumas aulas até mais revolucionárias e tal. Falam que, nossa, e tal, e classe trabalhadora, e pipipipopopó. Mas na hora de ter um governo que olha para isso, ignoram relações de poder, ignoram o que é uma hegemonia no sistema capitalista e ficam fazendo coro com o aparato midiático. O doutor Pedro Serrano, advogado, jurista, né? Ele fala, tem que fazer o filtro midiático. Então, a gente já passou pelo mensalão espetacularizado, a gente passou por 2013, passamos por Lava Jato, passamos pelo golpe da Dilma, a prisão de Lula, a máquina que foi comprada, né, que o Bolsoguedes, né, como eu gosto de chamá-los, comprou a eleição, mas não levou. Passamos por tudo isso e eles ainda não aprenderam que tem que fazer um filtro midiático. Aí acham que é tão facinho, né? É tão facinho a partir de um Twitter, Twitter X, enfim, a partir de uma mídia social, falar, olha, tem que fazer esse tipo de post aqui. Cara, na boa, vocês lembram? Vocês estavam no mesmo país que eu, assim, que lembra como que foi a descoberta, que até virou o inquérito das fake news e depois virou esse que agora tá unificado aí. O que era de chip comprado em países que fazem exatamente o esquema, né, de industrializar informação via WhatsApp? Agora, para a direita tudo, para a esquerda lei. Vocês imaginam se o PT pensasse em fazer isso? Aliás, houve uma tentativa da CUT, se eu não me engano, tem no meu canal, eu falei sobre isso, de fazer um aparato de informação, né, para reverberar as ações do governo, e logo foi cessado porque a justiça falou, não, isso daí é crime eleitoral. Então, assim, é isso, se uma vagabunda de direita pega e sai correndo com uma arma no meio da rua, tá tranquilo, não dá nada. Agora, vai alguém com a camiseta vermelha do PT andar de boa aí, ó, seja militante, seja político, que, é tiro na caravana. Agora, por que a mídia não fala da caravana mais do Lula em 2018 que foi alvejada? Comunicação do governo? Eu, hein? E fora que é isso, né? Também perde-se a perspectiva histórica, material, dialética. Isso é muito frustrante. Porque as alas que supostamente deveriam resguardar e guardar essa propriedade histórica, né? Aquela coisa, para que não se repita, né? São as alas que mais caem na conversinha propositalmente alienante de perder a perspectiva histórica aí, pelo menos do Brasil recente. É muito complicado, ministro. Eu entendo sua frustração. E com essas falas potentíssimas, a gente termina a nossa parte 2 e vamos para a parte 3, que vai lá para o canal da nossa querida, maravilhosa mamacita, minha amora, linda, maravilhosa, mãe de JP, meu lindo, Thalita Cabral TV. E nós nos encontramos lá, tá, galera?